Graça e paz, com satisfação e muito temor é que nós vamos compartilhar novamente a palavra de Deus. E a minha oração é para que essa palavra compartilhada toque o mais profundo do teu coração. E gostaria de ter um momento de oração agora, antes de expormos a palavra de Deus. Ore comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Porque ela, Deus, é o que tem nos dirigido, pelo menos é assim que nós entendemos, Pai, e nos dá todos os recursos para vivermos uma vida de piedade e nos produz em nosso coração esperança. Porque ela fala do Senhor, a respeito do Senhor, dos teus projetos, dos teus planos, que testifica, ó Deus, da tua fidelidade. Nos traz, ó Deus, informações a respeito do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, Deus, por homens, ó Deus, inspirados ali, escreveram a Deus essa palavra que vem até hoje nos alcançar, trazendo princípios de vida, trazendo princípios espirituais, ó Deus, que marcam o nosso coração, que nos transformam. Ó Deus, então pedimos que essa palavra fale ao nosso coração. Peço também, ó Deus, para que o Senhor olhe para a necessidade de cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor olhe para a tua igreja, Igreja Batista em Brás Cubas. Nós te pedimos, ó Deus, pela nossa classe, a classe de doutrina, sola e escritura, pedindo para que o Senhor esteja nos revestindo de toda a armadura do Senhor. E que essa palavra, Deus, que tanto nos enriquece, ó Deus, seja abundante e transbordante nas nossas vidas, ó Deus, a ponto de que consigamos compartilhá-la com outros, ó Pai. Assim nós oramos agradecidos e clamando pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, a carta de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Roma. Nós já tratamos aqui da parte doutrinária, tá? Nós podemos dizer que a epístola aqui aos Romanos, o apóstolo, dentro do seu conteúdo que ele escreveu ali para trazer uma informação importante para a igreja, ela é dividida entre doutrina, a dispensação e a prática. Nós, dentro de um outro resumo, a gente pode dizer que ela trata do capítulo 1 ao capítulo 3 de condenação, depois do capítulo 3, versículo 21 ao 5, 21, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar sobre a justificação. Depois que ele trata da justificação, do capítulo 5, do capítulo 6 ao capítulo 8, ele vai trabalhar a ideia da santificação e glorificação. No capítulo 9 ao 11, um parênteses do apóstolo Paulo, onde ele traz a dispensação, Deus, como ele vai tratar com as promessas feitas a Israel. No capítulo 12 ao 16, que é o nosso objeto de estudo hoje, é o que nós vamos trabalhar, então, o capítulo de 12 a 16, ele traz uma mensagem de exortação, a prática. Já que ouvimos todo este conceito doutrinário, já que essas palavras profundas do Senhor, a nossa base foi colocada. O que fazer então com essa base, com essa fé, com essa crença, sabe, com esse evangelho que é o poder de Deus para salvar, então que impactou, que mudou a nossa vida, que nos tirou do estado de condenado, de perdido, de escravo, que nos libertou, tanto do pecado quanto do seu poder e de sua condenação. Sabe que tem essa mensagem, esse evangelho, que pregado produz a santificação na nossa vida e nos desperta para buscar essa santidade, essa santificação, e com uma segurança que o Senhor é conosco, garantindo a nossa salvação, a nossa vitória, garantindo que estará conosco até a nossa glorificação, é a segurança ali escrita em Romanos 8.
Então, com todo esse conteúdo de que realmente nós éramos condenados, mas pela justificação, pela fé, nós somos libertos, e em consequência disso nós estamos sendo santificados e seremos glorificados. O apóstolo Paulo, então, ele traz uma mensagem aqui, agora de exortação, uma vida prática. O que nós vamos fazer, já que nós estamos integrados com uma igreja, já que nós fomos comprados com base no mérito de Cristo, não em nosso merecimento. Tá? Então é isso que nós vamos tratar aqui agora. Então, capítulo do 12 ao 16 é uma mensagem exortativa. Então, dentro do conteúdo que nós vamos ver, e eu vou fazer uma pequena introdução aqui, então, como a maioria das epístolas paulinas, as suas epístolas doutrinárias, Romanos também contém, então, uma seção que é prática, aquilo que ele exige que o crente deve fazer baseado no que ele ensinou. Então, o apóstolo, depois que ele conduz os seus leitores a mais altas, elevadas doutrinas cristãs, ele traz esses leitores de volta para a terra, coloca o pé desses irmãos em solo, onde que eles precisam, então, aplicar aquela doutrina que lhes foi ensinada. Ele fala, então, de uma doutrina viva que deve ser vivida no seu cotidiano, na vida diária. E, então, essa sessão, ela segue, ali do continuação do capítulo 8, tá? O capítulo 9 e 11, como eu disse, eles foram necessários ser colocados na epístola devido a uma necessidade. O apóstolo Paulo, ele demonstra ali com paixão o porquê que ele acrescenta, o desejo dele de ver Israel salvo, Mas a gente poderia colocar um parênteses ali dizendo que esse capítulo 12 ele é a continuação do capítulo 8 e de todo o conteúdo que veio antes disso. Capítulo 12 a 16 ele fez um parênteses, eu preciso falar disso. Depois no capítulo 12, então ele volta a falar ele dá continuidade ao capítulo 8, ok? Então a epístola de Romanos estaria completa se teoricamente não houvesse os capítulos de 9 a 11 dentro do seu conteúdo ou para aquilo que ela foi escrita, tá? Mas inspirado pelo Espírito Santo nós temos ali, cremos também nessa inspiração do capítulo 9 a 11, mas ele foge praticamente do propósito pro que o Paulo escreve, do que o apóstolo Paulo escreveu para Roma. E devido, então, tudo aquilo que ele expôs nos capítulos anteriores, da justificação, da santificação, da esperança vindoura na glorificação, os cristãos ele devem, então, consagrar-se a Deus e servir mutuamente em amor uns aos outros, andar em sabedoria aqui e em santidade diante do mundo. Essa é a mensagem a partir do capítulo 12. Tá? Resumindo, o conteúdo desta sessão, a gente pode resumir o conteúdo dessa sessão da seguinte maneira. Tá? Do capítulo 12, de 1 a 21, ele fala do dever do cristão como membro da igreja. E dentro desse dever, nós vemos o versículo 1 e o versículo 2, que fala sobre consagração. Nós vemos os versículos de 3 a 8 do capítulo 12, que ele fala de serviço. Nós vemos no capítulo 9 a 20, do capítulo 12, do versículo 9 a 21, o apóstolo Paulo trata do amor para com os irmãos. E ele começa então, o capítulo 12, com aquele versículo que nós conhecemos bem. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam como sacrifício santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes
de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este, então, é o início da sua exortação, quando ele começa a praticar as doutrinas, ok? E a gente vai tomar esse versículo, esses 2 versos como ponto de partida. Então, quando o apóstolo Paulo ele usa o portanto aqui do capítulo 12, ele está dizendo que existem coisas anteriores ao que ele vai partir para dizer agora. O portanto, ele liga então a algo anterior. E o que, que ele disse anterior? Do capítulo 1 ao capítulo 8. Portanto, então, diante dessas todas estas coisas, que eu era condenado, que eu era imerecedor da graça de Deus, que eu estava condenado pela minha natureza e por aquilo que eu praticava, mas pela fé em Cristo Jesus nós somos justificados, e graças a essa justificação hoje nós temos um livre acesso a Deus, somos perdoados, somos restaurados, somos libertos. Todos esses benefícios que vieram com a justificação, como a redenção, como a, a libertação de toda da escravatura, né? Todos esses benefícios que o apóstolo Paulo ele compartilhou como uma propiciação. Ele diz que graças a estas coisas, porque Deus então nos comprou, que Deus nos também hoje, graças a Ele não há mais condenação para mim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe? Quem poderá levantar alguma acusação contra os que são escolhidos de Deus? Ele fala, ninguém, porque é Jesus que os justifica, é Deus quem justifica. Então, o que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que todas as coisas deem errado, então quem poderá nos separar do amor de Deus, a fome e a nudez, coronavírus? Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então esse é o argumento do apóstolo Paulo. E ele termina esse argumento, então, dizendo isso, falando, olha, somos mais que vencedores. Por causa da ação de Deus na nossa vida, a ação do seu Santo Espírito na nossa vida, porque ele nos resgatou das trevas, ele foi aquele que pagou o preço ali na cruz para que tenhamos vida. Então, baseado em toda essa teologia, esse evangelho profundo que é poder de Deus para salvar, o apóstolo Paulo começa o capítulo 12 dizendo, portanto, baseado nestas coisas, eu rogo, pelo amor de Deus, meus irmãos, ofereçam os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o teu culto racional. E ele diz mais ainda, não se conformem com este mundo, não tome a forma do mundo, mas procurem em tudo experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, essa é a gente pode dizer a moldura do que ele vai dizer aqui agora. Olha, portanto, baseado em tudo aquilo que você ouviu, que a sua vida seja um culto agradável a Deus. E dentro de, além de você ter uma vida que é um culto agradável a Deus, transforme sua mente, baseado na renovação do Espírito Santo na sua vida. Sabe, não se amolde, não se apegue às coisas do mundo. Pelo amor de Deus, meus irmãos, ele faz esse clamor baseado em tudo aquilo, pelo amor de Deus. Transforme a sua mente pela renovação e não se amolde aos padrões do mundo e experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então ele faz isso, ele traz essa ideia, porque esse é o dever do cristão como um membro. Então ele fala que o crente ele precisa ser consagrado a Deus. O cristão, o membro da igreja, aquele que experimentou e que essa doutrina trouxe toda essa bagagem, trouxe toda essa base de fé, trouxe essa âncora para o crente, então essa estabilidade, essa segurança. Então ele deve ser uma pessoa consagrada a Deus. O cristão ele deve ser consagrado ao Senhor.
versículo 1 e versículo 2. Do versículo 3 em diante, ele começa a dizer então a respeito sobre o serviço cristão, onde ele diz que Deus ele distribuiu ali entre os muitos membros uma função para cada um. Ele diz que ninguém deve ter um conceito elevado do que ele é. Ele não deve se pôr acima do outro. Mas antes, diante das nossas diferenças, nós devemos usar as nossas diferenças para servir na igreja, com os nossos dons e fazer o melhor possível. Se você tem o dom de profetizar, use com a proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, o faça. Se é de contribuir, faça com generosidade. Se é de exercer liderança, que o faça com zelo. Se é mostrar misericórdia, o faça com alegria. Então ele olha para essa beleza que é a igreja, dentro da sua unidade, pessoas diferentes. Ele fala, olha, use isso que Deus te capacitou de uma forma que a igreja em si seja edificada, através do serviço, através daquilo que você faz. Consagração, entrega a Deus aquilo que você é. Serviço, entregue a Deus através do serviço ao seu irmão a consequência daquilo que você se tornou. Do versículo 9 ao versículo 21 do capítulo 12, ele fala do amor. Desse amor para com os nossos irmãos, sobre a comunhão. Então ele começa dizendo no versículo 9 do capítulo 12, o amor ele deve ser sincero. Odeie o que é mal e apegue-se ao bem. Dedique-se aos outros ou ao amor fraternal, preferindo dar honra mais a uns do que a vocês. Nunca lhe falte zelo, mas sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Abençoe e não persegue aqueles que te perseguem. Abençoem e não os maldiçoem. Alegrem-se com os que alegram, chorem com os que choram. Então o apóstolo Paulo ele traz essa ideia aqui dentro de uma vida prática. A vida prática é você se consagrar a Deus, é você não tomar a forma do mundo, é você viver de uma forma que você usufrui e experimenta a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Consequentemente disso, você vai partir para o serviço. Você vai servir a Deus através dos seus dons e talentos. E quando você serve a Deus através dos seus dons, esse dom ele tem duas funções. Nenhuma das funções é para a sua glória, como ele começa dizendo, né? Onde você pensa de si de forma demasiada, onde você se acha elevado em cima do outro. Não. O dom ele serve para a glória de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o dom ele serve para a edificação da igreja. Então ele fala, aquele que se consagrou, aquele que se santificou, sirva para a glória do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo. Pois ele parte depois disso, já que você está servindo. Ame o seu irmão. Dedique-se ao amor fraternal, a um amor prático, a um amor que põe em obras. Abençoe aquele que te persegue. Ore por aquele que te amaldiçoa. Alegre com o que se alegra, chore com os que choram. Então, tenha essa compaixão, sabe? Seja sensível às necessidades do seu próximo. Seja sensível ao sentimento do seu próximo. Sabe, se o teu inimigo te fizer mal, trata ele bem, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Está dizendo que se você tratar bem aquele que te trata mal, ele vai se sentir envergonhado. Não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A aplicação do apóstolo Paulo é isso.
se você teve toda aquela bagagem doutrinária, onde que você se arrependeu dos seus pecados, porque você teve consciência de que você estava condenado, seu estado era miserável, seu estado era terrível, você não tinha esperança. Mas Cristo foi e morreu na cruz no seu lugar, e graças aos méritos dele, ao sacrifício dele, você foi justificado. E graças à justificação que há em Cristo Jesus, nós podemos partir para um relacionamento contínuo com Deus através da santificação. E essa santificação é um caminhar que nos leva para a glorificação, é onde nós estaremos juntos do Senhor para sempre, com um corpo transformado e usufruindo de uma salvação concretizada. Já que nós temos toda essa convicção bíblica, nós devemos viver de maneira que agrade ao Senhor, que é praticar aquilo que nós temos aprendido. Baseado na ação de Deus na minha vida, eu devo ter uma vida que pratica aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós recebemos. Então isso precisa estar gravado na minha mente, que a vida cristã, quando a gente olha então para a vida prática, ela é uma consequência de um conjunto de crenças. Ela é uma consequência da ação de Deus na minha vida, é uma consequência dessa restauração e do poder do Evangelho impactando a minha vida, ok? Então agora nós vamos partir para algumas outras observações, e de forma bem rápida nós vamos falar de alguns outros aspectos práticos que o apóstolo ele começa a trabalhar. E nós vamos ver isso a partir do capítulo 13. No capítulo 13, então, o apóstolo Paulo ele começa trazendo que o dever do membro, então, da igreja é diante do Estado. Esse dever ele é de obediência às autoridades. No Brasil que nós temos vivido um momento muito delicado, né, a respeito sobre essa questão sobre a autoridade. Estamos com um país dividido politicamente, assim que a gente entende, onde que olhar para essa submissão somente, né, baseado na obediência realmente à palavra de Deus. E ela nos manda obedecer às nossas autoridades. Versículo 1 do capítulo 13, o apóstolo Paulo escreve assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem, foram por ele estabelecidas. O apóstolo Paulo ele escreve aqui uma verdade, né, que precisa ser englobada na nossa prática de vida, e que serve de uma lição tremenda para mim e para você hoje. Vocês devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha do Senhor, que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por eles. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Olha que palavra forte e importante para os nossos dias. Independente aqui então da sua tendência política, da sua forma de pensar, o que nós lemos na palavra de Deus aqui, que nós devemos submissão às nossas autoridades, nós devemos sujeitar-nos a ela. Porque não existe autoridade que não foi instituída por Deus. Se não houver concordância, meu irmão, ora, mas se sujeite, se submeta, porque essa é a vontade de Deus, porque esse é o ensino dado nas Escrituras para mim e para você. É a vida prática. Então, quando você é cidadão do reino, você entende que aquele quem maior, aquele quem manda, aquele quem governa é o Senhor. Acima de tudo, porque Ele institui, Ele é soberano. Então, passe mais a crer no Senhor e na sua soberania a respeito dessa questão também. Nós devemos, então, obediência às nossas autoridades. E depois ele diz ainda, do versículo 8 ao versículo 14,
Sobre o dever, então, para com outros membros do Estado, né? E quando nós vemos esse ponto, aqui ele fala também de um amor ao próximo, porque o fim está próximo, então ele aplica esse amor que ele deve ser aplicado para outras pessoas, porque nós estamos cumprindo a lei do Senhor. Então, você não deve adulterar, você não deve cobiçar, você deve cumprir os mandamentos, mas o maior dele é isso daqui, é o ame o seu próximo, porque é um resumo de todos os mandamentos. Então, qual que é o dever para com as pessoas, o membro desse estado, dessa nossa sociedade que a gente vive? É amar uns aos outros, né? Que nós devemos andar então com decência, como quem age na luz, como aquele quem vive durante o dia, não em orgias e bebedeiras ou imoralidade sexual e depravação, não em desavença ou inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando satisfazer os desejos da carne. Então, dentro desse contexto, ele aplica ainda isso, que nós devemos, então, deixar toda aquele comportamento indecente, como quem são os filhos das trevas. Nós devemos andar como filhos da luz, deixando todas essas coisas para trás. Foi nesse versículo que Agostinho de Hipona se converteu e deixou o seu cristianismo dúbio. A carta aos Romanos não é uma carta lançada ao vento que pode ficar esquecida, meu irmão. Durante a história, para a igreja de Roma, ela veio, ela marcou aquela igreja de tal forma que trouxe um impacto no Império Romano. Incomodou demais até as autoridades, incomodou demais o mundo da igreja primitiva. Muitas pessoas vieram a se converter graças à influência que essa carta teve ali nos crentes da primeira geração da igreja primitiva. Nós vimos então essa igreja impactando a vida de um homem 300 e alguma coisa depois, anos depois, foi Agostinho de Hipona, que escreveu tratados doutrinários, que trouxe doutrinas profundas que impactam a nossa vida e servem até hoje como uma academia, como fonte de leitura para toda a cristandade. No século XVI, nós vemos também essa carta impactando a vida de Lutério, dos reformadores como Calvino, Knox, e a gente percebe então que é uma carta que por onde ela foi lida e colhida, ela trouxe esse impacto para o qual, ou para a finalidade que ela foi escrita, porque ela retrata o evangelho, que é poder de Deus para salvar, porque ela traz uma verdade que não é uma verdade filosófica, é uma verdade que realmente transforma, é uma verdade que traz todo esse conceito doutrinário, mas que repercute e depois impacta no meu dia a dia, naquilo que eu faço, na forma como eu vivo, porque eu estou me apresentando agora a Deus como um sacrifício vivo, agradável, porque eu estou me apresentando a Deus, então, com uma mente transformada, que não se conforma com o mundo, mas que eu procuro compreender a vontade agradável de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, eu trabalho, eu sirvo como cristão, com meus dons espirituais. Eu amo o meu próximo, eu me dedico a esse amor de uma forma fraternal, orando por aqueles que me perseguem, me alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, compartilhando da mesma dor que eles. Eu sou submisso às autoridades. Eu amo as pessoas também fora do meu convívio cristão. E para demonstrar esse meu amor, eu não pratico o pecado, né? Me dedico ao Senhor. No capítulo 14, nós vemos o dever dos crentes para com os mais fracos. Ele trabalha a ideia de que nós devemos aceitar o mais fraco na fé sem discutir assuntos controversos com ele. Então nós devemos lidar com paciência.
É uma vida cristã prática demais que o apóstolo Paulo lhe trabalha. É uma vida que, quando a gente se aprofunda nesse texto, me parece que todos os problemas da igreja sumiriam. Se a gente fosse crente no patamar que ele desenha, que ele escreve aqui, ou que o evangelho impactaria, não deveria impactar a nossa vida. Então a gente começa a ver que precisamos muito ser submissos às Escrituras e ao Espírito Santo, porque ainda existe muito contraste entre a nossa vida com aquilo que o Evangelho diz que devemos viver, meu irmão. Então procure olhar para essas Escrituras e compreender isso, né? E o apóstolo Paulo, ele traz essa ideia dizendo isso, que nós devemos tratar os nossos irmãos sem desprezar aqueles que são mais fracos na fé. Antes nós devemos ter paciência com eles. E isso vai do capítulo 14, 1 até o 15, 13. O apóstolo Paulo, ele trabalha essa ideia. Partindo para o fim, do capítulo 15, do 14 em diante, até o versículo do 15, verso 14, até o 16, 27, o apóstolo Paulo, então, ele defende seu ministério com os gentios, que vai do versículo 14, então, até o versículo 21, e ele fala do propósito de visitar os irmãos, e ele termina com a saudação e com as bênçãos. Na verdade, todo esse trabalho, então, ali, final do apóstolo Paulo, ele amarra o fechamento da carta, dizendo, olha, eu fui chamado para ser ministro dos gentios, e nisso eu englobo você, ó Igreja de Roma. E nisso, todo esse conteúdo que ele escreveu engloba a minha vida, engloba a sua vida. Porque nós precisamos de todo esse conceito, nós precisamos dessa doutrina, entender que a justificação é somente pela fé, que nós éramos condenados e em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos santificados e estamos vivendo esse processo de santificação até encontrarmos a glorificação, estarmos junto do Senhor para sempre. E essa é a segurança que Ele nos dá. Então, com base nessa segurança que Ele nos dá, nós devemos viver um cristianismo que abençoa os nossos irmãos, um cristianismo consagrado a Deus e separado do mundo. Um cristianismo, então, que dentro dessa uma vida prática, ele não causa problema para a sociedade, antes ele se sujeita às autoridades, ele abençoa aqueles que o amaldiçoam, oram e se dedicam em oração para que as pessoas entendam e compreendam a vontade de Deus. Paulo então fala, eu fui chamado para ser um ministro de vocês, eu fui chamado para trazer uma mensagem para o coração de vocês. E se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, olhando para a nossa geração, ele falaria as mesmas palavras, ele trazeria os mesmos conceitos, porque a palavra do Senhor, ela não muda. Essa palavra, ela ainda deve tocar o meu coração e o seu coração, porque ela é poder de Deus para salvar, meu irmão. Então acredite nisso. Então o apóstolo Paulo, ele termina a carta agradecendo, dizendo o seguinte, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho, pela proclamação de Jesus, de acordo com a revelação, um mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem de Deus, do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Então, ele é poderoso para confirmar esse evangelho que foi proclamado, esse evangelho de Jesus Cristo, que foi revelado baseado naquilo que foi ensinado no passado. Então a ele toda a glória para todo sempre, meu irmão. Que Deus te abençoe.
Que Deus complete todos esses escritos no teu coração. Medite na carta de Romanos, porque ela não é uma carta que deve ser lançada ao vento, porque por onde ela foi fielmente lida, fielmente estudada, fielmente compartilhada, houve um impacto tremendo. Que Deus o abençoe.